quanta luz. Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. A todos vocês aqui no salão essa noite. É legal a gente ver o salão sempre cheio aqui, é muito bom. Essa sensação, né, de comunhão através do Evangelho. Certamente também outras tantas pessoas que nos acompanham através das redes sociais. São nossas saudações também aqui, para que todos nós essa noite possamos aproveitar o Evangelho, a leitura da mensagem, né, que sempre traz bons ensinamentos para nós e com certeza nos tranquiliza, nos orienta e faz com que saiamos daqui melhores do que com certeza quando aqui adentramos. Nós também damos as boas-vindas àqueles que venham aqui pela primeira vez. É sempre muito bem ser recebido, bem nos lugares que a gente vem. Eu acho que na casa religiosa, aqui no nosso caso, no Paz e Amor, isso requer um acolhimento maior. Com certeza, a primeira vez que todos nós adentramos aqui essa casa, nós somos muito bem recebidos e o nosso desejo para vocês que também vêm a primeira vez seja da mesma maneira. A gente pede a gentileza de vocês, como sempre de costume, para desligar os celulares nesse momento, facilitando assim o nosso trabalho, o trabalho da espiritualidade e principalmente a manutenção desse campo vibratório que já foi formado desde o início da manhã, para que a gente pudesse chegar aqui à noite e desfrutar desse ambiente tão harmonioso nessa noite de hoje. A gente relembra vocês também, muitas vezes a gente quer saber a programação das palestras, qual que é a programação da palestra, por exemplo, da próxima quarta-feira, ou do trabalho de sexta-feira. O nosso amigo Sandrine aqui estava lembrando que a gente tem no site do Paz e Amor, ou pelo Instagram ou Facebook, mas em especial pelo site, a gente entra lá e consegue saber todas as palestras que vão acontecer nos trabalhos do salão, desde segunda até domingo, né, de domingo a domingo. Então, para aqueles de nós que tivermos interesse, estiver pensando em vir assistir uma palestra, bater o olho lá e tentar se programar para alguma daquelas que também nos chame a atenção. A gente relembra também, já falamos no início do mês, do livro do mês, mas eu acho que é legal a gente aproveitar aqui o meio para o fim do mês para relembrar que tem livro com desconto lá na livraria, né? A gente tem um livro muito legal, que é o Ave Cristo, que está com 20% de desconto. Então, relembrar aquela necessidade da leitura, né? Da renovação e da busca do conhecimento, é sempre um bom caminho a leitura de um bom livro. O nosso agradecimento também a vocês, que sempre contribuem com os projetos da casa, né? A gente sempre vem falando com vocês sobre alguns deles. Em especial, a gente sempre fala dos kits de higiene da evangelização infantil dos sábados. A gente agradece as doações de vocês, as orações, e à medida que cada um puder, a gente também reitera aí essa necessidade para o auxílio dessas crianças e desses adolescentes também. Para o trabalho dessa noite, a gente vai contar com a leitura do Evangelho pelo nosso amigo Nathaniel, a leitura do livro de mensagens a Aline fará por nós, a prece de abertura a Alexandra, e a nossa palestra da noite será feita pela nossa amiga Magda Bária. Ela vai falar para nós sobre Anália Franco, uma palestra muito bacana, muito bonita, que possamos aproveitar aí a palestra da Magda essa noite. As vibrações a Laura fará por nós e a prece final o nosso amigo Isaac também fará por nós. Então, possamos dar um bom início ao nosso trabalho. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, Os Obreiros do Senhor, Espírito da Verdade, Paris, 1862. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado a campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços.
a fim de que o Senhor, na vinda dele, encontre a sua obra acabada. Porque a esse o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar as vossas melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Boa noite, do livro Folhas de Outono, pelo espírito Hamed. O homem só é capaz de modificar e moldar o mundo ao seu derredor se mudar sua própria concepção e conduta interior. Basta que ele transforme a si mesmo para ver o mundo à sua volta se alterar com ele. Amado Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, rogamos que tenhamos um bom trabalho, que nós possamos estar bem receptivos, para que ao sair daqui, saiamos muito melhores do que aqui chegamos. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite, senhoras, senhores, amigos da mídia social. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradeço aqui a equipe que me convidou, a Alessandra, que falou que ia me ver lá em casa. E hoje nós vamos falar sobre a Anália Franco. Mas Anália Franco como? Não é o shopping, não. Não é a praça de alimentação da Anália Franco, né? Anália Franco é uma mulher maravilhosa, como foi mencionado aqui no Evangelho, uma servidora, uma missionária espetacular, que esteve aqui e fez obras fantásticas. E, às vezes, a gente vê nomes de pessoas em ruas, em locais, e nem imagina por quê. Anália Franco foi uma grande professora, e eu tive a oportunidade de conversar com uma professora, e falava, nossa, nem eu sabia. Então, a leitura, ela é muito boa, muito indicada para a gente, porque ela nos surpreende em muitas coisas. Mas vamos deixar assim de entrelinhas, e vocês vão seguir comigo essa história que é maravilhosa. Anália Franco nasceu no Rio de Janeiro, em 1853. Já começa aí, gente, que eu estou falando a história de uma mulher que nasceu há 170 anos atrás. Numa época que as mulheres não podiam nem ler. Não tinha direito a voto. Tinha? Não tinha. Numa época em que nós éramos totalmente limitados em termos de estrutura. Veja, nós não tínhamos celular, né? Nós não tínhamos avião, metrô, carro, e essa mulher conseguiu fazer tantas coisas que eu falo, como? Mas seguindo aqui, ela nasceu em 53 e foi até 1919. Foi professora, jornalista, poeta, escritora, filântropa brasileira, dedicou a vida à luta de causas sociais, pela igualdade de gêneros, homem, mulher, pela igualdade de cor, ser branco ou ser preto. Enfim, ela fez muitas coisas e nunca se acovardou nos momentos em que suas crenças foram colocadas em xeque. Porque não tem coisa mais difícil, gente, do que fazer o bem. Sempre que nós nos colocamos a fazer o bem, por incrível que pareça, acontecem alguns empecilhos. Por que será? Durante seus 66 anos de vida, ela foi responsável por fundar 70 escolas, 23 asilos, 2 albergues, uma colônia regeneradora para mulheres. Regeneradora por quê? Naquela época, as mulheres não tinham profissão, né? Elas eram submetidas à prostituição.
Então, quem somos nós para julgar, né? Então havia aí uma colônia de regeneração, uma banda musical, uma orquestra, um grupo dramático e diversas oficinas para a manufatura nas cidades do interior e da capital. Muito cedo, ela aprendeu a ler. E quando ela saía de casa para ir comprar algum livro, ela já sofria discriminações. Né? Os comerciantes ligavam para o pai dela e diziam que como? Por que uma mulher vai comprar livro? Né? Numa época em que a mulher era tida assim para procriar, né? Para ter filhos, para aumentar a população. Então, era questionado. Saber ler para quê? Até ela completar 8 anos de idade, ela morou no Rio de Janeiro e foi educada por sua mãe, que também era professora. E naquela época, como hoje também, né? Mas naquela época, ser professor era dado assim muito mais crédito, muito mais moral, era um trabalho muito bem remunerado e que eu fico muito triste que isso não se mantenha até hoje. Porque nós dependemos dos professores no auxílio à educação dos nossos filhos, o auxílio da religiosidade e da moral. Né? No ano de 61, ela mudou do estado de São Paulo com sua família e morou em diversas cidades do interior. Em 868, com 15 anos de idade, começou o magistério, e mais tarde recebeu a permissão para ser professora também, porque na época ela auxiliava a mãe na atividade de lecionar. Em 872, com 19 anos, ela foi aprovada num concurso da Câmara Municipal, mas preferiu ficar no interior. E essa decisão se deu principalmente por ela abraçar uma causa social. Naquela época, em setembro de 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre. E o que era a Lei do Ventre Livre? Os filhos de escravas que nascessem naquela época seriam considerados livres. Né? Até os 8 anos de idade, eles ficariam com o senhor feudal. Mas, em torno disso, ocorriam muitos abusos. Abuso das crianças, os senhores feudais não tinham interesse de ficar com aquelas crianças que não dariam a eles nenhum lucro. Né? Ele ia ter que dar comida de graça. E o que era feito com essas crianças? Essas crianças eram colocadas na rua. E quando eu falo na rua, vamos voltar ao início da palestra, quando eu falei para vocês que eu estou dizendo de uma história de 170 anos atrás. Eram sítios. Eram chácaras, eram fazendas. Então, essas crianças eram colocadas no mato. Não tinha rua. Não tinha casa vizinha, igual nós temos hoje. Você sai daqui e olha para um lado. Né? Não. Colocou porta fora da sua fazenda. E o que era feito dessas crianças? Muitas vezes elas eram colocadas na roda da vida. Uma roda, imagina uma roda gigante que está aqui. Você põe a criança na cadeirinha, vira a roda, virou para o lado de dentro. Ela cai dentro de um mosteiro, um lugar onde ficam as freiras, um convento, e as freiras acolhiam. Então, a Anália, já jovem, 19 anos de idade, abraça essa causa social. Diante dessa situação, ela assume a causa desses desamparados e usa dos seus talentos de escritora para redigir cartas para as mulheres fazendeiras, pedindo que amparassem essas crianças abandonadas, necessitadas, e, ao mesmo tempo, cria um local para acolhê-las, para sua casa maternal. Já aí, eu destaco o trabalho dessa mulher, porque para pedir ajuda é difícil. A gente tem que tirar o nosso orgulho de lado, mostrar toda a nossa humildade e pedir ajuda. E não tinha celular, eram muitas cartas, noites a fio, né? Esperar que o correio levasse, e era tudo com carroça. Então, o retorno disso era lento. Para fazer uma mudança social, o retorno é lento. Então, a casa maternal, primeira escola pública criada por Anália Franco, foi oferecida por uma das fazendeiras, para quem ela
tinha correspondência. Só que uma das condições dessa fazendeira é que ela poderia montar a escola desde que não se misturasse brancos com pretos. E aí a Anália, que já era uma moça cheia de princípios, ela não concordou. Mesmo que aquela fazenda fosse cedida de graça, ela ia ter que ali usar de uma discriminação. Pretos para lá, brancos para cá. Ela falou, não, então eu pago o aluguel da fazenda, né? Eu pago, mesmo que seja com o meu salário de professora, eu vou pagar. Então, a Anália não aceitou a proposta, recusa a oferta e passa, portanto, a pagar um aluguel. Mas, mesmo recebendo esse pagamento, a fazendeira não gostou da ideia. Ela se sentiu ultrajada. E ela recorre ao marido, que era um coronel muito importante na ocasião, e, como não seguiram os princípios da época, os costumes da época, eles fizeram de tudo para fazer o quê? Por Anália e as crianças que ela estava acolhendo, porta fora. Então, diante dessa situação, a professora resolve voltar para a cidade de São Paulo, onde aluga uma casa com o seu próprio dinheiro. Ela pega o próprio dinheiro dela de professora, paga a casa para manter aquelas crianças. Mas a despesa custou a metade do seu salário e não sobrava o suficiente para a alimentação das crianças. Então, sendo assim, ela não hesita. Ela vai pessoalmente pedir esmola nas ruas. E aí vem um outro problema social. Uma mulher branca, na frente de várias crianças, a maioria de cor, vai à rua e começa a pedir esmola. E vem outra crise social das pessoas não concordarem com aquilo, onde já se viu, ainda mais naquela época, né? Uma mulher gritando aí por uma igualdade de direitos, pedindo auxílio nas ruas. Então, sempre que a gente tenta fazer alguma coisa, mesmo que seja em favor de outras, é inevitável a gente encontrar as adversidades. Mas a gente nunca pode desistir. A nossa fé é o nosso guia e é o nosso leme. Então, ela segue. Em 1888 a 1889, com o decreto da abolição da escravatura, o trabalho de Anália avança ainda mais. E ela consegue construir 2 colégios gratuitos. Tudo com ajuda, viu? Ajudas de pessoas bondosas que contribuíam, no colégio para meninos e meninas. E no mesmo ano ainda ela cria uma revista própria, o Álbum das Meninas, né? Após ter feito contribuições para as revistas da Família, Mensageiro, e foi também nessa época que ela se fixa na capital paulista, passando a morar aqui definitivamente. Entre os anos de 1897 e 98, ela sofre uma cegueira temporária. E é uma ocasião em que ela toma contato com o espiritismo. O caráter científico, a clareza da doutrina, os aspectos espirituais da vida encantam a Anália. E ela já, naquela época, também indo contra aos costumes do momento, se torna espírita. Nesse período, ela intensificou sua produção literária, escrevendo contos. E por que ela fazia isso? Ela procurava uma forma de, além de ser professora, angariar fundos para conseguir manter aquelas crianças que ela continuava recolhendo e as escolas que ela estava montando, que não tinha nenhuma ajuda governamental. Então, em 1901, ela funda a Associação Feminina Instrutiva, que eles chamam de AFBI, de apoio às mulheres, crianças, e que ela leva até o final da sua vida em 1919. Em 1902, ela inaugura o Liceu Feminino, destinado a instruir e preparar professoras para a direção e a educação em sua escola. Já naquela época, ela tinha uma grande preocupação de instruir, de que todos tivessem o dom da instrução. Porque quando as pessoas se instruem, elas leem, elas saem daquele mundo fechado que só pode fazer isso e começa a ver novas opções. Em 1903, ela publica também na revista mensal A Voz Maternal.
Em 1906, aí devido a grandes dificuldades financeiras, ela abre o Bazar da Caridade. Então você vê que hoje, quando a gente fala em Bazar da Caridade, é uma ideia que foi plantada lá atrás, 1906, né? É muito tempo. É 130 anos atrás, 120, alguma coisa assim. Então, esta mulher, Anália, ela plantou uma árvore de benevolência lá atrás, que nós estamos seguindo até hoje, né? Graças a Deus. Então, eu tenho aqui algumas notas do diário de Anália. E ela diz assim: muitos dias hei passado verdadeiras agonias, por ver aumentar o número de desprotegidos sem conseguir aumentar os subsídios. Em 1911, temos aqui o internato Anália Franco, né? Aqui em cima a gente ainda vê onde hoje é a faculdade Unixul, se eu não me engano, ali perto do shopping Anália Franco, foi uma das instituições plantadas por Anália. Veja só, e eu vi que o marido dela também fundou, logo após o falecimento da Anália, no Rio de Janeiro, em 1920, uma outra instituição que está lá até hoje também, continuando com esta linha. E quando você vê os estatutos da casa, eles dizem assim, que a finalidade da casa é acolher todos aqueles que estão necessitados e fornecer a eles subsídios e forma de sustento próprio. E aí, quando ele fala de forma de sustento próprio, quando você vê as casas, as escolas, eu lembro daquele ensinamento que a gente tem, né, que Jesus diz: você vai dar o peixe ou vai ensinar a pescar? Cada vez que ela estava montando uma escola, ensinando as pessoas a montarem, a fazerem trabalhos manuais e revenderem, eu acredito que ela não estava dando peixe, que ela estava ensinando as pessoas a pescarem para conseguirem sobreviver. Então, era bem animada a situação. Eles tinham perto de 30 escolas, né, asilos, creches, em mais de 20 cidades do estado de São Paulo, Minas. E eu volto a me perguntar como é que essa mulher conseguiu chegar em todos esses locais, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santos, Ribeirão. Não tínhamos conduções fáceis. Ou ela ia a cavalo ou ia de charrete. E hoje, muitas vezes, se alguém pedir para a gente ir daqui a ali, a gente fala: é tão longe. Guaianazes é tão longe. Ferraz de Vasconcelos é tão longe, que são as nossas casas co-irmãs, né? Poxa, gente. Será que é tão longe assim? Mas vamos lá. E aí, seguindo algumas biografias, né, do próprio esposo da Anália, então diz aqui que eles tinham cerca de 70 instituições quando vem a Primeira Guerra Mundial. Gente, imagina, com 70 casas. Se eu tivesse 2 pessoas em cada casa, já era 140. 2 só era pouco. Então, nessa ocasião, com a grave responsabilidade da manutenção de centenas de crianças, com o espírito angustiado de que a fome viesse a bater as portas, né, Anália Franco não se abate. E, apesar dos seus 50 anos de idade, 58, ela lança a mão de todos os meios para que o pão não falte à sua grande mesa espiritual. Conforme escreveu o professor Ulisses, médico de Santos, as energias de Anália Franco cresceram, a sua força de vontade multiplicaram-se, parecendo que uma energia divina movia aquele pequenino corpo, já minado pela doença física. Anália Franco foi, numa ronda de caridade, percorrer várias cidades de São Paulo, vilarejos, objetivando angariar donativos para suprir as prementes necessidades da associação. E eu volto a perguntar: mas como? Com uma sacola no braço, trazendo 1 quilo aqui, 1 quilo lá? Não era fácil, não. Encontrando em todas as localidades carinhosa acolhida por parte das autoridades, do povo em geral, Anália Franco pôde compartilhar alguns recursos para minorar a situação. Certamente, essa ocasião é considerada um fato de profunda beleza espiritual, porque, gente, só Deus na causa, né?
Estamos aqui na Segunda Guerra Mundial e ainda sustentando todos os filhos que não têm mães, todas as mães que foram abandonadas no caminho, só Deus na causa. E aí vem. Essa ocasião é um fato de profunda beleza espiritual, narrado aqui pelo correspondente do Estado de São Paulo, em Ribeirão Preto. O mundo, convulsionado pela guerra, iria passar por outra desgraça próxima. Mortífera pandemia de gripe surgiu na Europa e em pouco tempo atingiu o Brasil em nome da gripe espanhola. E em 1918, terrível mortandade em São Paulo. Esvaziaram-se as escolas, sem possibilidades financeiras para melhor atender suas doentinhas. Ela, confiando em Deus, põe-se a tratá-las com passes e com água fluidificada. Segundo relatos, houve um médico que foi visitar as crianças doentes com a gripe, que foi tão grave como a nossa recente pandemia. Imagine nós, com uma casa com 140 crianças e ninguém para atender. Então, o único remédio que eles tinham era orar e pedir ajuda do céu. A água fluidificada era o que eles podiam dar para aquelas crianças. E com a ajuda do alto, ela conseguiu salvar todas elas, exceto 4 ou 5 crianças que já chegaram na casa em estado avançado. Então, volto aqui para as notas de Anália. Ela diz assim: estou lutando com enorme falta de recursos para o sustento do meu pessoal e dos asilos mal administrados. Imagine, se não fora o raiozinho de fé que tenho, era para enlouquecer. Só aqui tenho 140 bocas para sustentar, sem receber as verbas e sem contar senão com as escassas esmolas. A minha situação nunca foi tão precária como atualmente. O clero, não podendo com o povo, insuflou o governo contra mim, de modo que nem os meus ordenados, que tanto auxiliavam o sustento das crianças, aqui, nem isso eu recebi. Enfim, a crença espírita é que me sustenta, ainda neste mar de sofrimentos e lutas. Todos os dias, peço a Deus que me dê forças para não perder a coragem. Eu não vou continuar lendo, porque se torna um pouco extenso, mas eu aproveito esta oportunidade para pedir a vocês, seja qual for a aflição que vocês estejam passando agora, que seja este um exemplo de força e de fé, que Deus te dê força, para que você nunca perca a coragem e não vá sucumbir a nenhum problema que te passe pela frente, ainda que pareça o mais difícil possível. Deus está ao nosso lado, tenha certeza. As noites em claro, junto aos filhos de sua grande família, os angustiantes problemas que pesavam sobre sua alma, tudo isso concorreu para enfraquecer as forças orgânicas, levando-a a desencarnar na capital de São Paulo, em janeiro de 1919. Considerando a época em que ela viveu, na qual a mulher era preparada para atividades do lar e o desempenho da maternidade, pode-se dizer que Anália Franco foi uma mulher ousada, que viveu além do seu tempo, ao realizar uma obra sem parâmetros, que proporcionou benefícios para milhares de órfãos, viúvas, crianças desamparadas e toda a gama de desprotegidos da sorte. Todos podemos fazer um pouco mais. Eu espero que essa situação, que é essa biografia tão resumida em tão pouco tempo, sirva de reflexão a todos nós, que se uma pessoa sozinha pôde levantar, pôde pedir, pôde implorar, pôde sofrer até humilhações e ser discriminada numa sociedade em prol de tantos necessitados, o que nós não podemos fazer? Fica aqui a pergunta a cada um de nós. A mensagem que marcou de Anália Franco é que a verdadeira caridade não é acolher o desprotegido, mas promover-lhe a capacidade de se libertar. Todos nós podemos nos libertar, seja qual for a situação, financeira,
emocional, psicológica, sexual, qual for a situação que te encontre afligindo o seu coração. Cada um de nós temos um protetor ao nosso lado. E acima dele, Deus está conosco. Muito obrigada. Vamos cerrando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Jesus, sentando confortavelmente em nossas cadeiras, em nossos lugares, agradecendo imensamente por esta oportunidade. E assim, já preparados, já sentindo a presença amorável desse grande espírito de Anália Franco, os nossos médios já iniciam a terapia do passe. Passe esse que nada mais é do que energias trazidas por esse grande espírito e todos esses nossos amigos espirituais que aqui estão nessa casa. E assim, nós vamos sentindo no alto da nossa cabeça e nosso coronário as luzes que é trazida para nós. Não só para nós, para a mídia, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Por um momento parem e sintam a presença amorável da espiritualidade. Luzes que resplandecem em todo o nosso universo. E essa luz vai descendo em nossos pensamentos. Nós vamos sentindo os nossos pensamentos mais amoráveis. A nossa faringe mais aberta com esse tempo seco, mas nós já vamos sentindo ela sendo arejada. E dentro de nosso coração, nós podemos já trabalhar este amor trazido por esse grande espírito de Anália Franco. E assim, todo o nosso corpo vai sendo higienizado até a sola dos pés. E aí volta no nosso coronário, as nossas trazendo essa luz que nos ilumina. E agora já nós podemos transmitir toda essa luz para o nosso universo. Esse universo que precisa tanto de nossas orações. Vamos pedindo por todas as nações em guerras. Mais paz e mais amor. Amor este trazido por esses nossos amigos espirituais que aqui estão conosco. E assim nós vamos envolvendo o nosso querido Brasil, envolvendo todos os nossos governantes, que nós também trazendo as nossas lutas, e aí nós vamos trabalhar o nosso emprego, a nossa moradia, as nossas dificuldades em nossos lares. Tudo isso vai sendo trabalhado nesse instante. Vamos envolvendo a nossa cidade num todo. Todas as pessoas. E nesse instante precisa de um abraço amigo. Hospitais, onde tem tantas pessoas precisando de um abraço amigo nosso, de um sorriso, e vamos pedindo àqueles profissionais que tratem com carinho esses nossos companheiros.
esses pacientes, que às vezes ficam nas filas tantos e tanto tempo esperando uma internação ou mesmo um exame. E assim nós vamos pedindo pelos asilos, pelas casas de repouso, pelas casas onde tem os nossos idosos, que hoje são tantos idosos, aqueles que estão em suas casas, que sejam abraçados, que seus familiares ouçam eles um pouquinho. Tanto quanto quando nós vamos aos asilos, aos abrigos, conversar um pouquinho, como tanto fez essa nossa companheira, esse companheiro espírito, amigo, Anália Franco. E assim nós pedimos por aquelas pessoas que estão nas penitenciárias, que precisam de nossas orações. Pedimos por essa casa de paz e amor também, para as casas co-irmãs de Ferraz, de Goianazes, que é a Casa Anália Franco. E nesse agradecimento, nós vamos pedindo para essa casa de Goianazes que seja envolvida por amor, por luz e por paz. A casa de Ferraz também. E todos os nossos coordenadores desta casa, as pessoas que adentram e saem dessa casa, que recebam nesse momento as bênçãos de amor. Vamos até nossa casa, vamos fazendo uma higienização de nossa casa, abraçando os nossos familiares, abrindo portas e janelas e abraçando a cada um deles com um sorriso. E aí voltamos e só temos a agradecer. E nesse agradecimento agora nós vamos passando para as nossas águas, pedindo a toda a espiritualidade amiga, a Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, a todos os médicos do espaço, aos nossos pretos velhos, caboclos, índios, que tragam o medicamento das matas e coloquem em nossos vasilhames, em nossos filtros, em nossas caixas d'água, em nossas garrafinhas. E que ao tomarmos dessa água, nós só possamos agradecer, pedir a Jesus que nos envolva e que nós possamos estar melhores do que ontem e hoje melhor do que amanhã. Amanhã está melhor do que hoje. E assim, Pai, nós te agradecemos por mais essa noite de Evangelho. Que essa luz que resplandece nesse salão seja levada para nossos lares. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que assim seja, graças a Deus. Mestre Jesus, amigos da espiritualidade maior, responsável, por nos assistir nesse trabalho tão belo. Que todos os ensinamentos passados essa noite, todos esses tratamentos que recebemos, possam entrar em nossos corações e durante o decorrer da semana, que possamos colocar em prática, que possamos voltar para casa, levando a paz e a luz, e que essa paz e luz possa encontrar também os nossos queridos e os nossos amados. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Possam voltar em paz aos seus lares. Até a próxima semana. De luz, paz e amor em Jesus.